Arroxo na UNB, despesas crescem 20 vezes mais que o orçamento e universidade vê ano difícil pela frente. Arroxo no FIES, MEC abre hoje 150 mil vagas, mas anuncia queda no limite de financiamento por estudante. Alexandre de Moraes no Supremo, ministro se afasta da Justiça à espera de sabatina, que deve confirmá-lo na Corte, onde vai virar revisor da Lava Jato. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. Olha, o arroxo nas contas públicas atingiu em cheio a UNB. O orçamento para este ano é apenas 0,8% maior que o ano passado, mas os custos preocupam. A despesa cresceu 20 vezes mais que o aumento da verba disponível. O risco é a conta não fechar. A UNB atende 46 mil estudantes. O ano letivo da Universidade de Brasília ainda nem começou, mas já promete não ser um 2017 tranquilo, pelo menos na questão financeira. Isso porque o orçamento da UNB está apertado. O aumento foi de apenas 0,8% em relação a 2016. O orçamento da UNB em 2017 será de 1 bilhão e 667 milhões de reais. Mas o aumento dos custos preocupa. Por exemplo, só a despesa com pessoal e encargos sociais será de 1 bilhão e 399 milhões de reais, o que representa aí um aumento de 21% em relação ao ano passado. Os gastos com outras despesas podem chegar a 209 milhões de reais, 49% a mais que em 2016. Só com investimentos são cerca de 55 milhões, um aumento de 33%. O tesoureiro da Associação dos Docentes da UNB acredita que o ano será de cortes, o que pode impactar até no número de vagas na universidade. O que nós podemos esperar é uma diminuição de verbas para a área de pesquisa, principalmente, e a estagnação da expansão do programa Reúne, que criou novas universidades e novos cursos. E o impacto desse orçamento apertado preocupou os estudantes. A gente sempre fica preocupado, né? Acabei de me matricular aqui na UNB, e já vem a preocupação com as greves, com a qualidade das aulas, com o corte dos gastos, né, do investimento nos alunos. A gente fica preocupado assim, com o tempo de formação, se a gente vai conseguir se formar no tempo certo. Surge todas essas preocupações. Uma situação difícil, né? Não só para a universidade, assim, como acho que o país inteiro tá assim, né? Esse déficit, de alguma forma, vai prejudicar a instituição, que já está passando por vários problemas, né? São 8 semestres que eu passo aqui tendo apenas 9 professores. Então, tem professor que já me deu 14 créditos de matéria. Foram muitas matérias com meus professores, porque eles não têm professores suficientes para poder dar todas as matérias. A universidade busca alternativas para enquadrar os gastos na realidade do orçamento, como, por exemplo, melhorar a eficácia energética dos prédios do campus. O que deveria ser feito e que, obviamente, não acreditamos que possa ser encaminhado, seria priorizar a educação pela primeira vez na história brasileira. Mas a educação não tem sido e continua não sendo prioridade para o país. Já nas universidades particulares, o arroxo é no bolso dos estudantes. Foram abertas hoje 150 mil vagas para o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. O governo prevê um orçamento de 1,5 bilhão. Só que ontem o ministro da Educação anunciou uma redução de 29% nos investimentos. O teto global de financiamento por curso cai de 42 para 30 mil reais por semestre. Cada aluno vai poder receber no máximo 5 mil por mês. A medida vale a partir de hoje e apenas para novos financiamentos. Mendonça Filho garantiu ainda que a reestruturação do programa, anunciada no ano passado, deve ser concluída no próximo mês. O objetivo é tornar o FIES mais sustentável, com mais mecanismos de controle e menos inadimplência. Informações pelo fiesseleção.mec.gov.br. Agora, Cláudio Humberto, a crise atinge também o setor da educação. Pois é, a crise é permanente, né? Como disse ali o professor, nós vivemos num país em que os políticos afirmam nas campanhas eleitorais que vão priorizar a educação. A ex-presidente da República chegou a criar o slogan Pátria Educadora e era tudo mentira, porque eles mentem sempre. Eles usam a educação porque sabem que é um tema muito sensível à opinião pública, ao eleitorado, prometem mundos e fundos e, no final das contas, nem mundos nem fundos.
e a educação fica na situação em que se encontra atualmente. E a Universidade de Brasília precisa apertar os cintos, precisa reduzir as suas despesas. São muitos privilégios ainda, muitas regalias para servidores e para funcionários. É preciso cortar mesmo, cortar na carne para se adequar ao orçamento. O orçamento, isso não pode ser uma peça de ficção, é o dinheiro disponível disponibilizado pelos contribuintes para a Universidade de Brasília. Tem que funcionar de acordo com aquele limite de gastos, não pode ultrapassar. Trata-se também, além da carência, da falta de prioridade em educação e da carência de recursos num momento de crise que vivemos, trata-se também de competência na gestão pública. E no auge da crise do abastecimento de água no DF, o governador Rodrigo Hollenberg desistiu de apelar para São Pedro e agora pede socorro ao governo federal. O GDF quer 50 milhões de reais para a construção de uma estação provisória de captação de água no Lago Paranoá. O projeto foi antecipado aqui no Band Cidade há 2 semanas. Nem mesmo as nuvens carregadas e a chuva dos últimos dias amenizaram a crise no abastecimento de água no Distrito Federal. Depois de decretar a situação de emergência, o governador Rodrigo Hollenberg buscou, junto ao governo federal, recursos para enfrentar a crise hídrica. Em reunião com o ministro da Integração Nacional, Hollenberg detalhou a situação do DF e pediu um investimento de 50 milhões de reais para a captação emergencial de água no Lago Paranoá. Caso o projeto saia do papel, irá beneficiar 350 mil pessoas que hoje moram em áreas abastecidas pelo reservatório do Descoberto. Essa captação seria uma captação de aproximadamente 700 litros por segundo, que seria bombeado na rede que hoje vem da barragem de Santa Maria, que seria encaminhado para outras cidades que hoje são abastecidas pela barragem do Descoberto. Para conseguir a liberação desse dinheiro, o GDF deverá apresentar um plano detalhando a situação hídrica. Só então o Ministério vai avaliar quanto será liberado. Se os 50 milhões estiverem enquadrados na condição de emergência, na condição peculiar do momento que está sendo vivenciado pelo Distrito Federal, não haverá qualquer dificuldade na liberação destes recursos. Caso os recursos sejam disponibilizados, a expectativa é que as obras de captação durem 6 meses. Esse ano ainda, para contribuir com o abastecimento, que a nossa grande dificuldade é exatamente esse ano, já que a barragem do Descoberto, que abastece 2/3 da população de Brasília, neste momento está com 26% apenas do seu volume de água. Já estamos na 4ª semana do racionamento. Hoje quem entra no rodízio são os moradores das regiões do Guará 1 e 2, Riacho Fundo 1 e Taguatinga. A falta de água vai durar 24 horas. Já nas cidades abastecidas pelo reservatório de Santa Maria, a pressão da água segue reduzida no Lago Norte. A lista completa de cidades e dias de racionamento está no site caesb.df.gov.br. E será que dá para acreditar nessa promessa do governo? Olha, assim, o que chama a atenção, né, é o estado de pindaíba do governo do Distrito Federal. Minha gente, 50 milhões de reais é dinheiro para qualquer um de nós. Mas para um governo do Distrito Federal com um orçamento superior a 30 bilhões de reais por ano, isso é nada, é uma ninharia, não é? É uma lástima que o governo do Distrito Federal esteja numa situação tão difícil que para 50 milhões e para um assunto tão importante para a população, né, que é a captação de água para ajudar exatamente a evitar ou a minorar o colapso que estamos enfrentando, 50 milhões é quase nada, né? Até porque somente com aquele reajuste criminoso de 40% na conta de água, a Caesb está faturando adicionalmente entre 5 e 8 milhões de reais a mais todos os meses. O presidente da Caesb me disse que o dinheiro arrecadado com esses 40% seria aplicado integralmente em obras para a solução do problema da crise hídrica. Está aí um bom projeto para gastar esse dinheiro. Não precisaria, a rigor, do governo federal. A intenção inicial é captar os 700 litros de água por segundo, como disse o governador, mas há um outro projeto bem mais caro, 8 vezes mais caro do que esses 50 milhões, que é o projeto de captar
entre 2.100 e 2.800 metros cúbicos de água por segundo. E a seguir, a repercussão do nome de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, os impactos na Lava Jato e o que pensam especialistas. O Band Cidade volta já.